Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2013. Começa agora a edição número 50 do Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Sempre às 5 da tarde aqui no AM 1330 da Rádio Terra. Monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades. Servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, o rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Porque, meu amigo, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2013. Esses são os destaques da edição número 50 do Jornal da Terra. Juiz de Osasco anula a rejeição das contas de Celso Gílio pela Câmara. Projeto na Câmara de Osasco prevê cadastramento para vigias de rua. Pontos de ônibus de Osasco vão ganhar relógio que mostrará o tempo de parada dos coletivos. No próximo sábado, Osasco participa da Hora do Planeta. Trecho oeste do Rodoanel também ganha um serviço de moto-resgate. E para encerrar os destaques da edição de hoje, esporte. Solis Osasco decide título da Superliga de Vôlei com Unilever Rio de Janeiro. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Participe você também do Jornal da Terra e envie para a nossa produção as suas pautas, suas reclamações, seus comentários, suas sugestões. O Jornal da Terra é feito para você e por você, meu amigo, minha amiga, que ouve o AM 1330 todo dia às 5 da tarde. Você é o nosso maior patrimônio. Você participa do programa através do telefone 3266-6880, 3266-6880. Você também pode participar mandando um e-mail para jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Aliás, obrigado para você também que ouve o Jornal da Terra através da internet no www.radioterra.am.br. Uma outra maneira de você participar muito rápido, muito fácil aqui do Jornal da Terra com sugestões, com reclamações, com críticas, é acessar no Facebook a nossa fanpage, a página oficial do Jornal da Terra. Se você já tem Facebook, é só procurar por Jornal da Terra. Se não tem, é só digitar www.facebook.com/Jornal da Terra. Muito fácil de achar e muito fácil de interagir, de participar, fazer conosco o Jornal da Terra. Você vai ali do lado direito da página, lá na fanpage, tem um ícone chamado mensagem. Você vai clicar ali, vai escrever, vai fazer sua denúncia, sua reclamação, vai meter a boca no trombone. Nós vamos receber a sua mensagem aqui e vamos tratá-la com o maior carinho. Por favor, escreva, deixe a sua mensagem lá ou no e-mail e deixe os seus dados, um telefone, um endereço de e-mail, para que a gente, se caso houver alguma dúvida, a gente possa se socorrer de você, procurar você. Agora, se a sua denúncia requer anonimato, não tem problema. Eu prometo isso para você. É um direito seu. Participe do Jornal da Terra. Não quer aparecer? Não tem problema. O importante é que você faça a sua denúncia, faça a sua reclamação. Então não esquece, a nossa fanpage lá no Facebook é muito fácil de ser encontrada. Procura por Jornal da Terra. Dito isso, eu quero agradecer a crescente audiência que o Jornal da Terra vem apresentando. E tudo isso com muito carinho, eu devo somente a você. Muito obrigado.
Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, hoje nós vamos tratar da PRM, a quarta edição da PRM, a Pesquisa Regional de Mercado, feita pelo Instituto MAS, cuja direção do meu amigo Marcos Agostinho está aqui no Jornal da Terra e que vai explicar tudo para a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês, falando desse trabalho nosso aí. Quantos dias de trabalho em campo, na rua? Vamos começar pela rua. Quantos dias na rua? Olha, foram a rigor 16 dias corridos na rua. Nós fizemos esse trabalho com muito cuidado, como nós sempre fazemos. E como é uma pesquisa nossa, né, feita com nossos próprios recursos, nós podemos fazer com menos pressa. Porque quando o cliente pede pesquisa para a gente, é sempre exigido um tempo menor. Tínhamos um tempo bem tranquilo para fazer, rodamos 7 cidades da região, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora e Santana do Parnaíba. Entrevistamos 1.164 pessoas. E essa pesquisa tem uma margem de erro de 3%. Entrevistamos aproximadamente 53% das entrevistas feitas com mulheres, em torno de 47% das entrevistas feitas com homens. Todas as faixas etárias foram representadas, desde os mais jovens aos mais velhos. E também por essa pesquisa nós conseguimos aferir aí outros aspectos também, né? Também a questão qual a religião que as pessoas professam. Também fizemos uma pergunta similar a que tem no censo do IBGE, que é a cor ou raça, né? E uma série de outras perguntas que ao longo da semana aqui, ao longo dos programas do Jornal da Terra, nós vamos detalhando para vocês. Pois é, hoje a gente vai passar por esses números, vai passear pelos números, vamos comentar a respeito desses números, a surpresa que eles causam, até para você mesmo que está lidando com números todos os dias. E depois, nas suas colunas, você volta detalhando e traduzindo isso para o ouvinte da Rádio Terra. Uma primeira observação que eu quero fazer é em relação à quantidade de entrevistas, né? Porque você está trabalhando com o mesmo número de entrevistas que a maioria dos grandes institutos que fazem pesquisas nacionais trabalham, né? Isso é para um nível de segurança, para uma margem de erro bem menor, né? Exatamente. Em tese, quanto mais entrevistas você faz, maior é a capacidade de representar essa população. Agora, o que conta mesmo na pesquisa é você dar oportunidades para todos os segmentos da sociedade serem representados. Então, por exemplo, em Osasco, eu não posso fazer pesquisa só na Zona Sul. Eu tenho que fazer pesquisa na Zona Sul, no Centro, na Zona Norte e diversificar os bairros. Quer dizer, eu não posso entrevistar só mulheres, tenho que entrevistar homens e mulheres também. Então, esse princípio técnico, ele é fundamental. E essa pesquisa que nós fizemos, de fato, ela é o mesmo número de entrevistas feitas, inclusive a nível nacional. Tem pesquisas que é feita a nível nacional, que é feito com esse mesmo número de entrevistas aqui. Então, nós temos a segurança de que essa pesquisa, de fato, ela representa aquilo que pensa a população da região oeste da Grande São Paulo. Antes de a gente falar do primeiro dado importante, que é a avaliação do governo federal, governo estadual, queria saber o que você, como um cara que bota a sua equipe na rua para fazer pesquisa, avalia as enquetes. Recentemente a gente teve uma enquete do Jornal Diário da Região, falando do problema de estacionamento, parquímetros em Osasco. E essa enquete, que depois foi reproduzida por uma série de vereadores, bradaram na tribuna da Câmara, falando de que 70% da população recusa as novas zonas azuis que pretende criar o governo da cidade. Como é que um dono de instituto de pesquisa avalia enquete? Porque enquete não tem argumentação científica nenhuma, né? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respeito muito as pessoas que fazem enquetes. Por que eu respeito as pessoas que fazem enquetes? Porque eu respeito o sentimento que as pessoas têm de necessidade de ter informação. Então as pessoas não sabem algum tipo de informação, elas precisam de saber a informação. Tanto é que o nosso slogan, você não sabe, mas precisa. No caso das enquetes ou das pessoas que fazem as enquetes, eu diria que elas precisam saber fazer enquetes. Em alguns casos, as enquetes elas funcionam como representativo de uma certa situação. Só que o problema é como você não tem uma metodologia para você fazer uma enquete, é algo feito de maneira aleatória no sentido de que você não precisa se prender a padrões. Às vezes até pode reproduzir uma realidade, mas você não tem como comparar isso, não tem como afirmar. E às vezes uma enquete ela é feita de maneira correta, só que na maneira que ela faz ser transmitida, ela não é transmitida da maneira correta. Se eu faço uma enquete apenas com quem utiliza estacionamentos e zona azul, eu tenho que dizer que o resultado da enquete diz respeito a usuários de zona azul e estacionamentos.
eu não posso extrapolar o sentimento das pessoas que responderam a minha enquete para toda a população, inclusive aqueles que moram em regiões onde não existe zona azul. Se eu fizer uma pesquisa no Jardim Agu sobre estacionamento, eu não posso generalizar essa pesquisa para o Jardim Sindona, ou para o Jardim Conceição, ou então para Vila Menque e Jardim Munhoz Júnior. Então, eu preciso saber a quem eu estou representando, né? Agora, infelizmente, sim, existe uma necessidade de alguns grupos ou pessoas em querer forçar um resultado. Eu tenho um sentimento particular sobre determinado assunto, eu finjo que fiz, ou eu pego um resultado, estico para uma outra situação para validar uma opinião que é só minha ou de um grupo. Aí eu acho que é uma leviandade. Enquete eu não levo, eu não sou do mercado, desse mercado, mas eu não levo muito a sério a enquete, não. Agora, falando efetivamente dos resultados da 4ª PRM, vamos falar de política. Você foi a campo, foi à rua, a sua equipe, e perguntou sobre a avaliação do governo Dilma, governo federal e o governo estadual. É isso, né? É isso mesmo. Dentre as perguntas que fizemos, nós dividimos em alguns blocos. Tem um bloco sobre política e governo, tem um outro bloco que é sobre consumo e economia, tem outro bloco sobre questões sociais e tem outros blocos sobre questões voltadas mais para a cidade. Nesse primeiro bloco de resultados que eu vou passar para vocês aqui, eu vou passar a avaliação do governo Dilma. Por que eu vou passar a avaliação do governo Dilma? Porque a avaliação da presidenta que completou 2 anos de mandato e que foi lançada recentemente candidata à reeleição pelo presidente Lula. Isso quer dizer que o presidente Lula não vai ser candidato a presidente e a Dilma Rousseff vai ser candidata à reeleição. E, via de regra, aqueles que avaliam o governo como ótimo e bom tendem a votar no governante avaliado ou tido como ótimo e bom, caso ele venha disputar a eleição. E nós temos um resultado aqui que diz o seguinte: quando perguntado como que se avalia o governo Dilma, 11% da população respondeu que acha o governo Dilma ótimo. 47% diz que acha o governo da Dilma bom. Nós temos, então, 58% dos moradores da região oeste que avaliam como bom e ótimo. Traduzindo isso para maneira mais prática, de cada 10 pessoas entrevistadas, 6 avaliam o governo Dilma como bom ou ótimo. Na outra ponta, no outro extremo, nós temos que 10% das pessoas entrevistadas avaliam o governo da Dilma como um governo ruim ou péssimo. Só 10%. 10%. Então, em tese, nós temos aqui 58% das pessoas que moram na região oeste que aprovam o governo da Dilma. Se nós colocarmos aqui que temos mais em torno de 30%, avalia o governo da Dilma como regular. Então eu tenho 60% avalia o governo da Dilma como ótimo e bom, 30% avalia como regular e 10% avalia o governo como ruim e péssimo. Isso dá 100%. Este cenário é um cenário positivo para o governo da Dilma Rousseff. Por quê? Se eu subtrair 58% que avaliam como ótimo e bom, menos os 10% que acham de ruim e péssimo, ainda sobra 48%, tá? Então, diante desse cenário atual, nós podemos dizer que a população da região oeste está satisfeita com o governo Dilma Rousseff. Você também perguntou sobre o governo estadual, que é um outro ponto de governo. Estadual, e antes de eu falar aqui a respeito do governo estadual, tem uma outra pergunta que nós fizemos aqui. E até um amigo me perguntou esses dias: poxa, mas por que você fez essa pergunta? Durante o governo Lula e o governo Dilma, o senhor acredita que sua vida melhorou, piorou ou ela está igual? Mas por que eu perguntei ao governo Lula e Dilma? Porque o governo Lula e Dilma completaram 10 anos. E foi justamente nesses últimos 10 anos, não só eu apenas, mas os institutos de pesquisa oficiais, os institutos internacionais, o sistema bancário internacional, as grandes empresas e corporações, né, tem um termo que ele chama de BRICS, né, que são os países formados por Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países que estão, de certa forma... E África do Sul. E África do Sul, que estão na periferia da economia, ou seja, eram países que estavam em vias de desenvolvimento, eles passaram a entrar num grupo quase próximo aos países dentro do desenvolvimento.
Então nós fizemos essa pergunta até para saber o seguinte, o que as pessoas acharam, como você mesmo citou, da economia, se a vida delas melhora. Porque a pessoa sente que a vida dela melhora se ela tem condições de prover a si e sua família. E na resposta foi o seguinte, 45,5% da população diz que sua vida melhorou. 6,8% das pessoas entrevistadas disseram que sua vida piorou. Então nós temos, arredondando, 46% diz que a vida melhorou e 7%, que é 6,8%, arredonda é 7%, que a vida piorou. Então, o saldo positivo e a diferença daqueles que acham que a vida melhorou e a vida piorou, o saldo positivo é muito maior. O restante diz que a vida ficou igual. Está igual, nem melhorou, não piorou. Ou seja, independentemente das políticas governamentais, etc. e tal, a pessoa diz, olha, a minha vida ela continua a mesma. Se era ruim, permaneceu ruim. Se era boa ou média, permaneceu média. Daquelas que disseram que a vida melhorou, nós vamos notar que são aqueles que pertenciam a uma camada de renda menor, porque são justamente aqueles que foram beneficiados pelas políticas governamentais nos últimos anos. Seria uma leviandade nós dissermos que isso é apenas fruto do governo Lula e do governo Dilma. Essas políticas de melhora das condições econômicas da população, ela vem desde o governo Fernando Henrique, com a estabilização da moeda. O próprio Bolsa Família, ele tem origem lá no Bolsa Gás, tem origem no Bolsa Escola. São políticas que foram unificadas, somadas aos incentivos para a criação de empregos, que fez reduzir a taxa de emprego a 5,5%, ao passo que era 15% de desemprego há 10 anos atrás, fez com que as pessoas tivessem mais acesso ao mercado de consumo. E isso aumenta a percepção delas, que a vida delas melhorou. Não quer dizer que é uma mil maravilha, mas é comparada a um tempo anterior, elas consideram que a vida melhorou. Então, e, inclusive, esses detalhes do que está escondido nessa primeira pergunta é que o Marcos virá nas próximas semanas explicando com maior riqueza de detalhes para a gente entender a profundidade desses números, né, Marcos? Perfeito, exatamente, porque a mulher percebe a situação de um jeito, o jovem percebe a coisa de um outro jeito, o morador de um município percebe uma coisa de um jeito, o morador de outro município percebe uma coisa de um outro jeito. Por exemplo, pegando um extremo, Osasco, que tem uma situação econômica mais estável, Osasco, que, digamos assim, era a metrópole da região oeste, né, ele tende a perceber essa melhora de uma maneira menos significativa, porque já gozava de uma estrutura tanto de comércio, de empregos, de universidades. Então o impacto das políticas sociais em Osasco é um impacto menor. Se nós pegarmos o impacto das políticas sociais em Itapevi, é um impacto muito diferente. Porque algumas coisas, alguns avanços que houveram, por exemplo, em Itapevi, só ocorreram nesses últimos 10 anos. Então, existem percepções diferentes de fato. E nós vamos voltar a esse assunto. Esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Hoje, falando dos primeiros resultados da 4ª PRM, a Pesquisa Regional de Mercado, aqui com o meu amigo Marcos Agostinho, que é o diretor do Instituto MAS, que fez esta pesquisa. Eu quero que você continue aqui conosco. Vamos fazer agora um giro de notícias das cidades da região e já voltamos a falar com o Marcos Agostinho de mais resultados importantes e interessantes dessa sua pesquisa, que abordou inteiramente os hábitos, pretensões e sonhos da população da região oeste da Grande São Paulo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O juiz José Tadeu Piccolo Zanoni, da primeira vara da Fazenda Pública de Osasco, decidiu anular o decreto legislativo da Câmara Municipal que rejeitou as contas relativas à gestão de Celso Gílio, à frente da Prefeitura em 2004. A sentença, no entanto, não anula o resultado das eleições de 2012, que elegeu Jorge Lapas prefeito. Segundo o juiz José Tadeu, a Câmara Municipal de Osasco deverá votar novamente as contas de Celso Gílio, levando em consideração, desta vez, a motivação e a fundamentação para uma eventual rejeição ou aprovação das contas do tucano em 2004, tendo como base, entre outras coisas, o parecer do Ministério Público, que não viu dolo nos problemas apresentados por Gílio nas contas da Prefeitura naquele ano. Durante a última sessão da Câmara, realizada na quinta-feira, dia 14, alguns vereadores mostraram desconhecer a decisão e membros da oposição preferiram não comemorar,
mas se mostraram satisfeitos pela anulação. Questionados sobre a possibilidade de refazer a votação, o presidente da Câmara de Osasco, Antônio Toniolo, disse que só irá se manifestar quando receber uma notificação formal da Justiça. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Você sintoniza o AM 1330, esse é o Jornal da Terra, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, levando as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Hoje estamos conversando com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, que vai falar para nós agora mais resultados da sua quarta PRM. PRM quer dizer Pesquisa Regional de Mercado. Eu tinha prometido no bloco anterior que o Marcos falaria agora dos resultados da avaliação do governo Geraldo Alckmin. Ele falou no primeiro bloco sobre os resultados de avaliação do governo Dilma, governo federal. Qual a avaliação, Marcos Agostinho, do governo Geraldo Alckmin? Ela tem um pouco de diferença em relação ao governo Dilma. A avaliação daqueles que acham o governo Alckmin como governo ótimo é de 5%, ao passo que o governo da Dilma é 11%. Também, em relação àqueles que avaliam o governo Alckmin como governo bom, ele está em torno de 30%. Para ser mais exato, 29,6%. Então nós temos aqui aqueles que acham o governo Alckmin como ótimo e bom, soma 35%. Não há como não comparar com o governo Dilma. Então veja só, se 58% acham o governo Dilma como ótimo e bom, o governo Alckmin é avaliado por apenas 35%. Trabalhar, governador. Tem isso. Agora, existem algumas questões que são pontuais. Muito provavelmente, aqueles que avaliam o governo Alckmin como ruim ou péssimo são aqueles que tiveram uma maior percepção sobre a última crise que o governo Alckmin deu. Porque não aconteceu nada de extraordinário, até porque o governo Alckmin sempre foi muito bem avaliado na região, sempre arrebentou a boca do balão. Você acha que é reflexo dos números da violência? Os números da violência. Porque, num primeiro momento, foi muito vacilante as respostas do governo Alckmin para a questão da segurança, a questão das chacinas, o envolvimento dos policiais, a insegurança. E as cidades da região oeste, com características muito fortes da periferia, muitas áreas livres, criminalidade, isso teve um reflexo muito forte. Teve muitas chacinas em Carapicuíba, Itapevi, Jandira, que é uma cidade que foi muito castigada pela questão da violência, devido até à morte do prefeito da cidade. Então, muitas questões vêm à tona. Mesmo antes dessa onda de violência, Itapevi, na região, infelizmente, sempre liderou esse ranking das chacinas. E como a resposta demorou a vir, isso ficou muito tempo na mídia. E aí os programas de maior popularidade, maior penetração aqui na região, do tipo Cidade Alerta, o programa do Datena, isso tem um impacto muito forte. Para reverter isso, nós já estamos percebendo essas ações. Na semana passada, o governador Alckmin esteve reunido com 615 prefeitos, dos 645 prefeitos da região. Para quê? Para, como se diz, divulgar um pacote de bondades, que é a liberação de aproximadamente 200 milhões de reais para construção e reforma de UBSs, asfalto de estradas vicinais e uma série de outras coisas. Que nada mais é do que obrigação dele, evidentemente, a região louva essa atitude, mas para não perder a viagem, igual aquele zagueiro, né? Vai pro ataque, mas quando volta, ele mata a jogada já ali. Então ele fez encontro com os prefeitos e também ela tem esse objetivo de minimizar. E tem sido um visitante costumado aqui da região, só em 6 meses já teve em Carapicuíba 4 vezes, né? E falando em pacote de bondades, no começo do ano, a presidente Dilma também abriu o seu baú de bondades naquele encontro nacional com os prefeitos, não é isso? A questão de 30 dias, logo depois da posse do prefeito, ela teve um grande encontro em Brasília com os prefeitos também. Tradicional encontro. Exatamente, tradicional encontro dos prefeitos, que ela fez para quê? Para dizer assim, pessoal, existe verbas aqui, existe recursos, tragam os seus projetos que vocês serão contemplados. Com o intuito também de se aproximar dos governos municipais, para fazer com que os governos municipais, independentes dos partidos aos quais eles fazem parte, falem bem dela. Olha, essa obra aqui quem trouxe foi a Dilma. Esse recurso aqui foi emenda do meu deputado que faz base, que é da base aliada da Dilma.
Porque é uma disputa que se trava no município, que são nos municípios que você tem os problemas de creche, é no município que tem problema de enchente, é no município que as pessoas vivem. Elas não vivem, como a frase, né? Não sei de quem disse a frase, mas o morador, ele não mora no Palácio dos Bandeirantes, ele não mora na esplanada dos... Orestes Quest. O Orestes Quest disse. Então, municipalista. Ele não mora no estado, ele não mora na federação, ele mora no município. Cortejar os prefeitos dos municípios é cortejar o eleitor que está ali na ponta, que vai decidir os destinos do país. Nesse sentido, nós também avaliamos a expectativa dos eleitores moradores das cidades no que diz respeito à avaliação dos governos municipais. Como os governos municipais agora, eles estão iniciando os governos agora, então não é possível você avaliar como que está o desempenho deles, mas é possível avaliar o que o munícipe espera. Nós perguntamos assim: você acredita que o governo do seu município vai fazer uma administração ótima, uma avaliação boa, uma avaliação regular, ruim ou péssima? No geral, a expectativa positiva, ótima ou boa, que ele tem é de 35%. 35% dos moradores e eleitores da região oeste da Grande São Paulo avaliam que os governantes farão um governo ótimo ou bom. E nós temos aqui, na outra parte da tabela, 30% avalia que os governos farão um governo ruim ou um governo péssimo. Então nós temos uma diferença muito pequena em relação ao positivo do negativo. Então a tendência do eleitorado, no geral, é estar com uma certa desconfiança quanto ao desempenho dos governantes. E isso se manifesta em algumas cidades. Se nós temos uma média aqui de 35% que acha que os governos serão ótimos ou bons, se eu pegar, por exemplo, aqui o município de Jandira, a expectativa positiva quanto ao governo é de apenas 22%. Nossa, eu imaginei que tivesse a cidade toda já abraçando o Geraldo Teotônio. O que acontece aqui é a cidade que tem o maior índice de pessoas que não souberam responder. Dúvida. Ficar em dúvida. Como que você acha que vai ser? Não sei. O Jandira passou por no governo Brás até o ano 2000. Em 2001 assumiu o Paulinho Bururu, que ficou 2 mandatos. Aí pairou toda aquela questão, né, que apareceu na televisão, foi preso, aquela coisa toda. Na sequência dos 2 mandatos, elegeu-se o Brás Pasqualin, que foi assassinado. Assumiu a vice-prefeita Anabel, que fez um péssimo governo. E teve uma disputa muito acirrada entre o ex-prefeito Paulinho Bururu, o G, que fazia parte do PT, e o Sato. E o eleitor do Brás, ele ficou, aquele eleitor tradicional do PSDB, ficou meio órfão, que existia aquela disputa PT-PSDB na cidade. Então, existe uma dúvida. Será que essa pessoa que entrou aí, que nunca foi prefeito, vai conseguir dar conta disso? Né? Então, existe essa avaliação negativa do G, ou a expectativa menor em relação ao governo do G, deve-se mais pela dúvida que as pessoas têm em relação ao governo do que por uma avaliação mesmo. Por outro lado, nós temos aqui no município de Carapicuíba uma expectativa de ótimo e bom também inferior à média. Se a média de avaliação de ótimo e bom de expectativa é 35%, a expectativa de ótimo e bom aqui em Carapicuíba é de 33%. Não está muito abaixo da média, mas o que vai estar acima da média é aqueles que consideram que o governo vai ser ruim ou péssimo. 31% avalia que o governo vai ser ruim ou péssimo. Se nós considerarmos esse elemento aqui, quando a gente pergunta também assim, quando a pessoa diz que o governo vai ser regular, a gente pergunta assim. Que regular é o mais ou menos, né, Rodrigo? Sim. Regular é o mais ou menos. Só que a gente pergunta assim, mas esse mais ou menos é mais para mais ou é mais para menos? Esse regular que você está achando que pode ser, é com uma tendência de melhora ou está mais puxando para o ruim? É mais para bom ou mais para ruim? O morador de Carapicuíba avalia que a tendência é mais para o ruim. Então, daqueles que consideraram que o governo vai ser regular, nós temos aqui 33% que avaliam como que vai ser regular. Só que desses 33%, 12% acha que vai ser regular negativo. Então, se eu somar para efeitos de aprovação o regular negativo, ruim e péssimo, a avaliação do prefeito Sérgio Ribeiro, ela vai bater aqui em
42%. 42% guarda uma expectativa negativa em relação ao governo Sérgio Ribeiro, contra 33% que guarda uma expectativa positiva. Complicado. Marcos, queria combinar com você o seguinte: a gente vai fazer um giro de notícias e esses resultados mais detalhados você vai trazer semanalmente para a gente, para que, por exemplo, o ouvinte de Carapicuíba possa entender esse cenário que foi apresentado pela PRM. Combinado? Já estamos de volta. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Um projeto em tramitação na Câmara de Osasco pretende instituir na cidade a carteira de aptidão para vigilância. O projeto de lei 55/11 já está pronto e aguarda a liberação da presidência da Casa para entrar em pauta na votação. Caso o projeto seja aprovado, os vigilantes de rua que prestam serviço no município deverão obter o CAV por meio de cadastramento na Prefeitura. De acordo com o vereador Josias da Juco, autor do projeto, a lei visa regular a profissão. Os vigilantes deverão atender alguns requisitos para obter a carteira, como ser maior de 21 anos, não possuir antecedentes criminais, comprovante de residência do município de Osasco há no mínimo 12 meses e apresentar números válidos de telefone fixo e móvel. Ao preencher o cadastro, o vigia se comprometerá a entrar em contato com a Polícia Militar, Civil ou Guarda Municipal, sempre que testemunhar alguma ocorrência, mesmo que o morador não pague a contribuição mensal, sob a penalidade de ter seu cadastro cancelado automaticamente, junto à Prefeitura, ficando impossibilitado de exercer a profissão. O prefeito Jaci Tadeu tem inaugurado uma creche noturna por semana na cidade, uma das principais bandeiras do seu governo para Itapevi. Na sexta-feira, dia 15, Jaci Tadeu entregou a creche noturna do centro. Assim, a Prefeitura de Itapevi já contabiliza 3 unidades inauguradas em pouco mais de 20 dias. Isso porque já havia sido entregues nas últimas semanas as creches noturnas do Jardim Vitápolis e também da Coab. Na opinião do prefeito Jaci Tadeu, não adianta investir na infraestrutura da cidade se a população que está lá na ponta do processo não for alcançada pelos projetos. Por isso, o maior objetivo da administração dele é dar dignidade social ao munícipe com educação de qualidade. Parabéns, prefeito. Implantada nas dependências do CEMEB Dr. Paulo Iannacone, que fica na rua Manuel Alves Mendes, no centro de Itapevi, a nova unidade de creche noturna atenderá inicialmente 25 crianças. De acordo com a direção da escola, 15 alunos, inclusive, já estão matriculados, mas ainda existem vagas abertas para novas inscrições. O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, anunciou nesta segunda-feira que nos próximos meses 200 pontos de ônibus da cidade receberão relógios com a previsão de chegada dos ônibus. Os novos pontos de ônibus têm cobertura para dar mais conforto aos usuários, principalmente em dias de chuva e calor intenso. Projetados de maneira semelhante aos existentes na cidade de São Paulo, os novos pontos ganharão mapas com os itinerários das linhas municipais e intermunicipais. Ainda seguindo o modelo paulista, as paradas ganharão em breve displays que indicarão aos usuários o tempo previsto de chegada de cada linha. Dos 41 pontos da Avenida dos Autonomistas, 30 ganharão essas coberturas, mas a meta da Prefeitura é remodelar 100% dos pontos de embarque e desembarque. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Estamos de volta aqui no Jornal da Terra, hoje conversando com o sociólogo, diretor do Instituto MAS, Marcos Agostinho. Marcos, nos 2 primeiros blocos, nós falamos muito de política, falamos dos resultados de aprovação do governo Dilma, do governo Alckmin. Vamos falar de mercado. As pessoas estão ouvindo a rádio agora, ouvindo o Jornal da Terra, e querem saber que tipo de informação que você fez essa pesquisa, e você vai repassar essa informação
para os agentes de negócios da região. E isso vai refletir no crescimento dos negócios na região, imagino eu. Que resultados importantes que saltam aos olhos que você apurou nessa pesquisa, na 4ª edição da PRM? Olha, nessa pesquisa nós fizemos embora algumas perguntas fossem muito simples, algumas até com resultados relativamente óbvios, mas que nunca haviam sido feitas. E uma das perguntas que nós fizemos, que nós sempre nos fazemos, é quando chegam as datas comemorativas, como tem agora, né? Nós temos as vésperas da Páscoa, na sequência vem o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e vem o Natal. São as 6 datas fundamentais e nós vamos ter a primeira dessas datas agora. E nós sempre andamos pela cidade, em faixa das associações comerciais, consuma no comércio local, gere emprego na sua cidade e assim por diante. E nós sempre queremos saber o seguinte, qual que é a importância que as pessoas dão? Quais são as datas comemorativas mais relevantes? E nós matamos essa curiosidade. Então nós temos aqui o seguinte, das datas mais importantes, a que as pessoas mais levam em consideração é o Natal e o Réveillon. 44% dos moradores, eleitores, e nesse momento estamos falando dos consumidores, entende que essa data é a data principal do consumo. Não estamos dizendo que eles não consumem outras datas. Mas a que é considerada o carro-chefe é o Natal e o Ano Novo. Então, como a preparação para essas datas, elas começam bem antes do final do ano, em alguns casos começa até no ano anterior, isso é um alerta bastante interessante para as pessoas saberem qual que é o perfil das pessoas que consideram o Natal importante. Mas em segundo lugar, adivinha qual que é? O Dia das Mães. Primeiro lugar, com 44%, vem o Natal e Réveillon. Em segundo lugar, como data mais importante, é o Dia das Mães, apontados por 36% das respostas. Em terceiro lugar, vem empatadinho ali, Páscoa com 10%, Dia das Crianças aparece com 9%, Dia dos Pais aparece com 8% e Dia dos Namorados com apenas 3%. Que bom, né? Agora é o seguinte... A gente gasta menos. Eu tô complicado agora, porque eu vou ter semana que vou ter Páscoa, aí tem que comprar ovo pro filho e pra esposa. Na sequência vem o Dia das Mães, que é outro, né? E é mãe, sogra, etc. Aí, você compra um presente pra sogra? Quem comprar. Se não comprar, sogra é segunda mãe, né? Eu sou daqueles que vai colocar um adesivo no carro, eu amo minha sogra. Então, neste caso, aí vem Dia dos Namorados também, né? Não lembra? Só quantos por cento lembra do... Acho importante? Dia dos Namorados é 2,6%. Bom, capaz de até de esquecerem. Não, mas não esquece não, porque você percebe que dessas 6 datas, em 5 delas, os homens, eles estão complicados, eles não podem esquecer de nenhuma. Eu tava aqui já, velho. Já fazendo as contas, né, do cartão de crédito. Então é o seguinte, só resta pro homem aqui o Dia dos Pais. E olhe lá, né? E você vai no Dia dos Pais, no restaurante não tem fila, você não precisa reservar mesa. É uma bacalhação. É uma bacalhação. Você ganha um pente, né? Eu sou careca, um dia meu filho me trouxe um pente. Eu fui na reunião da escola e briguei. Ela falou, você tem que ter mais sensibilidade, né? Comprar um pente, né? Se eu tivesse cabelo... Mas ele é humorista. Eu acho que ele tá treinando para fazer stand-up comedy, não é possível. Então, veja só, o importante disso, onde que as pessoas pretendem comprar? Porque quando nós vemos essas faixas, né, na rua, né, das associações comerciais, com uma foto, sempre alusiva ao tema consumo no comércio da sua cidade, aquela coisa toda. E você tem aí um grau de fidelidade do consumidor. O consumidor de Osasco consome onde? O consumidor de Carapicuíba consome onde? Então isso é muito importante. Isso tem a ver, inclusive, com o planejamento do trânsito das cidades. É verdade, é verdade. Porque veja só, se eu me desloco de uma cidade para outra em um momento festivo desse, então você, como as pessoas gostam de fazer as compras na última hora, então você tem que já prever o fluxo de veículos, estacionamentos, etc e tal. Mas vamos ao que nos interessa aqui. Das pessoas que moram em Osasco, que foram entrevistadas em Osasco, que são consumidoras de Osasco, moradoras de Osasco, 83% delas, 8 a cada 10 consumidoras de Osasco, consomem na própria cidade de Osasco. Quando nós pegamos o município de Itapevi, é o segundo município mais fiel em termos de consumo que nós temos. Eu não sei se você se lembra, em uma desses nossos bate-papos, nós estávamos dizendo o seguinte, que Osasco foi o primeiro município na região oeste a ter um shopping center. E o segundo município a ter shopping center na região oeste foi Itapevi. Exatamente. Então veja só, Carapicuíba, que é a segunda maior cidade em termos de população,
Ainda não tem um shopping center na própria cidade. Está programado para 2015 o primeiro shopping center de Carapicuíba. Barueri tem shopping center, só que o shopping center era em Alphaville e Tamboré. O primeiro shopping center dentro dos MITs de Barueri, que atende a população comum, vamos assim dizer, de Barueri, foi inaugurado apenas no ano passado, que é o shopping Barueri, aqui na frente da estação Antônio João. Parque Shopping Barueri. Em Itapevi, 67% dos consumidores consomem no próprio município. É o segundo município mais fiel em termos de consumo. Barueri vem com questão de 65% de fidelidade. Santana de Parnaíba vem com 48% de fidelidade. E Carapicuíba vem com 40% de fidelidade. Veja só, 60% dos consumidores de Carapicuíba não consomem na própria cidade. Aqueles que estão atentos a um contingente que hoje, se eu falar 60% de em torno de 400 mil moradores que tem em Carapicuíba, são 240 mil consumidores das mais variadas faixas etárias que não gastam o que ganham de salário ou de rendimentos, não gastam na própria cidade, vai gastar fora. Esse tipo de levantamento é muito importante para que os empreendedores, sobretudo o comércio varejista e as associações, se planejem para as datas festivas que se avizinham. Uma informação importante que você falou de Carapicuíba, por exemplo, essa fidelidade é menor também no comércio de rua. Sim, veja só, eu digo antigamente porque eu sou daquele que foi na inauguração do Shopping Continental, entendeu? Que só tinha um shopping center que era vizinho ao Osasco, que era o Shopping Center Continental. Então, as pessoas, elas não querem apenas comprar um produto. E aí não é nenhuma provocação com as mulheres, mas é valorizando, inclusive, o papel que a mulher tem nesse consumo. A mulher, ela vai fazer o consumo, só que ela quer passear. Ela quer passear. Ela não vai assim, vou comprar uma sandália. Não. Ela vai verificar quais são as tendências de moda. Ela quer ir para o shopping para olhar quais as sandálias estão nos pés das outras mulheres. Eu acho que o final de semana do Marcos não foi fácil. Ele teve que passear muito no shopping. E ela gosta de variedade. Então você vai se deslocar para pontos de comércio onde tem variedade. Daí é você preferir shopping centers para você fazer compras. Porque nós perguntarmos onde as pessoas pretendem fazer compras, as pessoas preferem fazer compra em shopping center devido à variedade que existe no comércio. 34% das pessoas, isso eu considero que você tem aqui 28% que não tem preferência nenhuma. Tanto faz comprar em shopping center, ou comprar ou não comprar nada. Então esse número pode até aumentar, porque eu vou excluir esses 28 que não consomem nada. Mas dentro desse ranking aqui nós temos o seguinte: 34% das pessoas apontam shopping center como local preferencial de compra. Se Carapicuíba não tem shopping center, então 33% dessas pessoas já automaticamente já vão preferir um outro local para fazer suas compras. Os shopping centers da região já tem que começar a ficar atento qual que é o nível de perda que eles vão ter quando for criado um shopping center em Carapicuíba, porque todos vão perder. Porque o carapicuibano compra no Shopping Tamboré, compra no Shopping União, compra no Parque Shopping Barueri. Então, e é um dos principais volumes de compra, é o consumidor de Carapicuíba. O Shopping Tamboré, em 2002, quando foi fazer a sua segunda expansão, nós tivemos o prazer de fazer 2 pesquisas para o shopping para balizar o perfil. Eles ficaram espantados que o principal consumidor deles era o consumidor de Carapicuíba. E não era o consumidor de Alphaville. O consumidor de Alphaville correspondia a 10% apenas do consumo que tinha lá na cidade. Em segundo lugar, vem as lojas de rua. Em termos de comércio de rua, Osasco é o que oferece, que tem a mais farta oferta de comércio de rua. Nós temos o calçadão no Antônio Agu e temos a Primitiva Viana. Fora outros corredores, se nós pegarmos aqui o corredor aqui da própria Autonomista, que é especializado aqui em imóveis, em marcenaria, Existem alguns setores da cidade que se especializam em alguns temáticos, né? Exatamente. Assim como tem em São Paulo lá, lugares, uma Santa Efigênia que vende eletrônicos, uma outra que vende ferramentas, Teodoro que vende. Em algumas regiões também começam a ter, em Osasco sobretudo, algumas ruas especializadas em alguns segmentos. Jornal da Terra, hoje falando da pesquisa, alguns dados da 4ª PRM, a Pesquisa Regional do Mercado do Instituto Mais, resultados realmente muito importantes. A gente vai para mais um giro de notícias, já voltamos a conversar mais um pouco com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais. Jornal da Terra.
Apresentação: Rodrigo Lobo. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de segunda-feira. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem utiliza a marginal do Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna já encontra um trânsito carregado principalmente pela pista expressa da aproximação da ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à rodovia Dutra. As pistas local e central têm uma melhor fluidez. O corredor Hermano Marquete Marquês de São Vicente ainda é uma boa alternativa nas duas direções. Passe o Réveillon da sua vida na Austrália. Conheça os pacotes da Kangaroo Tours para o fim do ano e aproveite já as melhores condições. Kangaroo Tours 1135093800 ou acesse kangarotours.com.br. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Além de Barueri, que incluiu o evento Hora do Planeta em sua programação de aniversário, Osasco participa dessa mobilização mundial pela preservação dos recursos naturais e que convida a população a apagar as luzes por 1 hora no próximo sábado, dia 23, das 8h30 às 9h30 da noite, quando as luzes sobre o viaduto metálico na região central serão apagadas. A ação vai integrar os eventos da Semana da Água, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, entre os dias 18 e 24 de março. A programação inclui ainda o lançamento do projeto Bairro Ecológico na região central. Desenvolvido em parceria com o SENAC, o Bairro Ecológico visa a educação e valorização ambiental, por meio de arborização e paisagismo, gestão de resíduos, ampliação da rede coletora e de tratamento de esgoto. Já no dia 22, artistas da região se apresentarão em frente ao Osasco Plaza Shopping, no calçadão da rua Antônio Agu, com encenações temáticas. A programação completa pode ser conferida no site www.osasco.sp.gov.br. Uma das principais funções do Fundo Social de Solidariedade de Barueri é ajudar famílias carentes com a doação de agasalhos. A partir de um cadastro feito junto à Secretaria de Promoção Social da Prefeitura, as prioridades de atendimento do Fundo Social são traçadas e famílias de diversos bairros são contempladas com donativos obtidos através da ajuda de empresários e cidadãos parceiros. Uma dessas ações aconteceu hoje pela manhã na rua Beira Rio, área livre denominada Vila dos Baixinhos, no Parque Viana. No local, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Silvia Arantes, realizou pessoalmente a entrega de vários kits de agasalhos. A Prefeitura de Barueri também convida a população a ser parceira e contribuir com as ações do Fundo Social de Solidariedade. Para doações, você deve ligar para o 4199-2800, 4199-2800, ramal 244, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Afinal de contas, vivemos os últimos dias de verão, logo vai chegar o outono e o inverno desse ano deve ser um dos mais intensos dos últimos anos. E a dica é ajudar ao próximo sempre, em qualquer ocasião que se puder. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra hoje falando dos temas da 4ª PRM, a Pesquisa Regional do Mercado, do Instituto MAS, totalmente dedicada à região oeste, às 7 principais cidades da região oeste. Marcos Agostinho, a gente já falou aqui de questões políticas, mas também não exaurimos os temas. Por que não exaurimos os temas? Porque você virá na sua coluna, você não sabe, mas precisa, semanalmente, explicando em detalhes, traduzindo para quem ouve o Jornal da Terra, o que significam esses números com maior precisão. Faltou muita coisa a ser dita. Por exemplo, no caso da política, em relação à intenção de voto dos deputados da região. Você tem números disso também, né? Sim, eu tenho números disso, e mesmo que a eleição apenas ainda é o ano que vem, mas já se começa a discutir, né? E também, pelo fato da região possuir deputados, né, eleitos, federais, estaduais eleitos, né?
aqui para a região, então é algo que tem que ser levado em consideração. Fora isso também, mesmo dentro dos temas que nós abordamos na pesquisa, tem temas que nós não discutimos. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, referente ainda a consumo, né, e serviços, o que as pessoas, em relação ao acesso à internet, que é um instrumento tão importante nos dias de hoje, e nós vemos que existe também um crescimento do acesso à internet aqui na região. Outro tema aqui bastante, que nós pesquisamos bastante aqui, e que diz respeito também ao consumo, é algo um pouco mais pessoal, mais subjetivo, que diz respeito ao sonho de consumo das pessoas. O que as pessoas desejam, o que elas estão se planejando em comprar. Interessante, né, que eu vou voltar nesse assunto, mas só para você me lembrar desse aspecto que é bastante interessante, que é o seguinte: ao perguntar para as pessoas qual que é o sonho de consumo delas, nós imaginávamos em algo material, né? Mas algumas pessoas disseram o seguinte: eu não tenho um sonho de consumo, de adquirir alguma coisa, mas eu quero ser empresário e empreendedor para aí sim concretizar meu sonho de consumo. Então a quantidade de pessoas que querem se tornar empresários, microempresários, é um número muito grande. Daí a interface com o Sebrae e as entidades que fomentam esse tipo de ação. Outro detalhe também bastante importante diz respeito aos principais problemas das cidades. Falamos recentemente aqui no Jornal da Terra do problema da coleta do lixo em Carapicuíba. Exatamente. E naquele momento nós apontávamos apenas a tendência que apontava que Carapicuíba dizia que os eleitores, os moradores de Carapicuíba apontavam o lixo como principal problema. Hoje nós já temos os números exatos disso, já sabemos quais são os outros problemas que vêm em seguida, só que nós sabemos também os principais problemas de Barueri, por que não? Nossa cidade rica, mas tem problemas também de Itapevi, de Osasco. Nós temos uma série de outras informações aí que vão ser úteis para as pessoas. E muitas outras situações nós estamos levantando. Até mesmo a questão do deslocamento das pessoas. Todo mundo hoje aí vê a questão do trânsito. Só que a questão é o seguinte: o problema do trânsito, ele não é visto, ele é um problema das cidades, mas ele não está no topo das prioridades dos problemas dos moradores das cidades aqui. É sim o topo do problema da região de Alphaville. Então são detalhes que nós vamos colocando para as próximas datas. Eu vou ter um imenso prazer de estar com vocês aqui nessa coluna. Você não sabe, mas precisa. Pois é, o Marcos está todas as segundas-feiras e a partir de agora também todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Terra, traduzindo, colocando de uma maneira simples e fácil para que a gente entenda a importância das pesquisas e o que representam esses números. São temas que rondam o nosso cotidiano e que a gente precisa saber. E você que ouve o Jornal da Terra, que acompanha diariamente o Jornal da Terra, vai ficar sabendo tudo em primeira mão, porque essa pesquisa é fresquinha, está saindo do forno agora. Vou agradecer você, Marcos Agostinho, pela oportunidade, por esse bom papo e pelas informações passadas hoje aqui para os ouvintes do Jornal da Terra. Eu que agradeço sobretudo a todos aqueles que ouvem a Rádio Terra e continuem prestigiando aqui o programa Jornal da Rádio Terra e o nosso amigo Rodrigo Lobo. Um abraço para vocês e boa tarde, até a próxima. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Obrigado ao Marcos Agostinho, colunista deste programa aqui do Jornal da Terra e também diretor fundador do Instituto MAS de Pesquisa. O programa de hoje trouxe uma série de dados importantes que vão clareando devagarinho as suas ideias em relação aos hábitos de consumo, de voto e de sonhos da população da região oeste da Grande São Paulo. Muito legal mesmo. E termina aqui mais uma edição, a edição número 50 do Jornal da Terra. Está chegando aí o meu amigo Ademir Laurentes. Vem cá, Ademir. E o seu som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa Grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.